Nossas emoções desempenham um papel crucial em nossa saúde física, mesmo que muitos ainda não percebam essa relação. O estresse crônico, a ansiedade e a depressão podem desencadear uma série de reações adversas no corpo, como aumento da pressão arterial, comprometimento do sistema imunológico e maior risco de doenças cardíacas. Emoções negativas que não forem trabalhadas e modificadas podem contribuir para uma série de doenças físicas e até mesmo reduzir a expectativa de vida. Por outro lado, a resiliência emocional e a habilidade de enfrentamento eficazes podem ajudar a mitigar esses efeitos adversos, destacando a importância de equilíbrio emocional para a saúde de alguém. Para falar melhor sobre esse tema, convidamos a Dani Martins, educadora física, especialista em posturologia e terapeuta integrativa. Seja muito bem-vinda, Dani. Ficamos muito contentes de ter você por aqui. Então, nos explica, afinal, como que funciona esse processo de somatização das emoções e como que elas começam e as pessoas podem dar uma identificada do que está acontecendo? Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Eu vou falar de um tema que eu sou apaixonada. Então, tudo que eu vou trazer aqui para vocês é associado à área da medicina germânica junto com a constelação familiar. Então, é uma área onde eu atuo hoje e foi uma área onde transformou a minha vida, em primeiro lugar, né? Então, eu busquei todo esse conhecimento, em primeiro lugar, para mim, e ele foi tão maravilhoso que eu disse, meu Deus, outras pessoas precisam ter acesso a esse conteúdo. Então, trazendo esse olhar, o nosso corpo, ele fala conosco o tempo todo. Só que por muitas vezes, nós não estamos escutando ele. E de que forma que ele fala com a gente? É com uma dor de cabeça, com uma gastrite, um refluxo, a obesidade, a pressão arterial, enfim. Todos esses sintomas é uma forma que esse corpo encontra de se comunicar conosco. E de dizer, tem alguma coisa que tu precisa olhar, né? Só que o que acontece? Nós estamos tão na correria do dia a dia, hoje em dia, cuidando do chefe, cuidando dos amigos, cuidando da mãe, do pai, enfim, que a gente não para se olhar, né? A gente não para fazer essa conexão e entender o que esse corpo ele está dizendo. Então, o que a gente faz? A gente toma um remedinho, coloca a sujeirinha embaixo do tapete e a gente segue a vida, né? Então, esse movimento de parar, de se escutar, de fazer esse movimento do autocuidado, já é um indicador de que algo precisa ser visto, né? E para eu saber o teu conflito, eu preciso saber a tua patologia, o teu sintoma, a tua dor. Então, quando a pessoa ela me procura, quando ela me diz que está com uma gastrite, eu já tenho mais ou menos uma ideia do qual é o conflito dela, e aí a gente vai olhando profundamente. E muitas vezes a gente tem que fazer um movimento de olhar lá para a nossa criança para entender a origem desse conflito. Então, quando nós temos uma doença, por que muitas vezes, né, mesmo tomando remédios, mesmo fazendo cirurgias, as pessoas continuam com dor? Eu fui uma dessas pessoas, eu fiz 3 procedimentos na minha coluna, eu vivi com dor crônica na lombar por muitos anos. Então, por que mesmo tomando remédios, e eu me sentia frustrada, porque, meu Deus, eu sou educadora física, eu tenho todo esse conhecimento, e por que mesmo assim eu não me curava, né? Então, por mais que a gente faça o melhor dos tratamentos, a gente precisa associar esse movimento do corpo e da alma junto. Enquanto nós não olharmos para dentro, enquanto nós não olharmos para a nossa alma, porque a doença e a cura, elas iniciam no mesmo lugar, na alma. Então, enquanto nós não fizermos esse movimento de olhar para dentro e entender o que esse corpo está dizendo, a gente vai passar a vida toda recebendo o mesmo cardápio, né? E por muitas vezes esse cardápio, ele pode ser um relacionamento tóxico, do porquê que eu, né, aceito um relacionamento tóxico, e o meu corpo vai responder por isso também, né? Então, o nosso corpo, ele tá falando com a gente, então a gente precisa parar e escutar ele.
Não sei se faz sentido isso tudo que eu estou... Nossa, com certeza, Dani. Te trazendo aqui uma questão pessoal minha, né? Eu ando com problemas de espinha na vida adulta, né? Espinhas que eu não tinha no meu rosto nem quando eu era adolescente. E após parar o anticoncepcional, eu vi que era normal, mas já faz mais de 2 anos. Então, achei muito estranho continuar tendo. Essa semana, para ver como faz pouco tempo, eu descobri na minha terapia, justamente com a Paty, né, que é homeopata, e ela me trouxe que as espinhas nada são mais do que pequenos vulcões, que são as emoções que a gente deixa de falar, e são esses vulcõezinhos que vão surgindo no nosso rosto, ou enfim, em alguma outra parte do corpo. E ela ainda me trouxe assim, nossa, Vitória, tu tem que pensar que é até bom que estejam sendo espinhas, porque se não fossem espinhas, tu pode ter certeza que não trabalhando essas questões que tu tá me trazendo, ia ser doença em outro lugar que tu não ia estar percebendo como uma espinha. Porque por perceber as espinhas, eu fui atrás de um tratamento. Então, para mim, faz completamente sentido. E tu sabe, Dani, que é uma questão muito interessante, que é algo recente, porque mesmo que eu sempre tenha gostado muito de espiritualidade, o autocuidado é algo que eu tenho visto recentemente de uma outra ótica. Porque antes eu achava que era algo relacionado à fé, a ir na academia, praticar exercício físico, me arrumar. Eu não percebia essa questão das emoções também como um autocuidado, né? O que a gente se expõe, o que a gente acaba expondo, né, com relação às emoções. Mas eu queria que tu me trouxesse alguns exemplos, assim, do que tu vê mais nos teus pacientes, dessa correlação, assim, de somatização das emoções, que emoção, assim, que tu vê que é bem corriqueira e que acaba se reproduzindo bastante no corpo deles. Eu vou voltar um pouquinho no teu exemplo, e isso para todos nós, assim. Quando surgir algo no nosso corpo, prestar atenção como que está a minha vida. Qual é o conflito que eu estou passando, ou que eu passei? Então, por exemplo, por que tu tá tendo que tu tá no movimento de estar tendo que dar a tua cara a tapa? Né? Provavelmente. Sim. Então, assim, e daí se a gente for olhar lá para trás, para tua história, como que era essa criança, né? Era julgada, não sabia, diziam que não sabia falar, enfim, é um olhar muito profundo esse, né? Mas de uma forma bem geral, olha para conflitos em que tu estás precisando dar a tua cara a tapa. Né? E quando tu fala em somatização, uma coisa que tem que ficar muito clara, assim, hoje em dia, quando se fala em somatização, as pessoas pensam, é uma dor psicológica, isso é psicológico. Não, não é psicológico. Isso é biológico. E já está comprovado isso, que quando nós passamos por um conflito, por um trauma, esse trauma, ele é registrado no nosso cérebro. Então, quando foi descoberto a medicina germânica, o Dr. Hammer, ele identificou nas ressonâncias que todas as pessoas que tinham câncer de seio tinham uma manchinha, vou dizer assim, meio grosso modo, tá? Uma manchinha numa parte do cérebro. E essa partezinha do cérebro se relacionava, porque nós temos todos os órgãos desenhados no nosso cérebro, se relacionava exatamente a esse órgão. Então, todas as pessoas que tinham câncer de intestino, porque ele era um médico, psiquiatra, especialista na parte de oncologia, então ele pesquisou muito essa parte do câncer. Então, todas as pessoas que tinham câncer de intestino, essa manchinha do cérebro era no mesmo lugar do intestino. Então, quando nós passamos por um conflito, esse conflito ele fica registrado no nosso cérebro. É físico isso, é biológico. E dependendo da localização, esse órgão ele é afetado. Então, não é uma dor psicológica, não é uma doença psicológica. Então, assim, é a somatização, porque o nosso corpo sente, mas não é algo assim, corriqueiro. É algo muito sério, né? E que a gente só vai conseguir tratar essa doença, essa patologia, essa dor, quando a gente olhar para esse conflito, para este trauma, que foi muito impactante para essa pessoa. E tudo depende também, Vicky, cada um de nós tem um óculos.
E é um óculos imaginário, tá? Não é um óculos real, é um óculos imaginário. Quando nós nascemos, cada pessoa tem um óculos. Cada pessoa enxerga a vida de uma forma diferente. Então, eu posso passar por uma situação. Eu e a minha irmã, vou trazer um exemplo assim, podemos passar pela mesma situação. Eu perdi o emprego e ela também perdeu o emprego. O meu óculos de perder esse emprego pode ser como uma desvalorização. Poxa, não fui valorizada nesse emprego. Eu me doei para esse emprego. Eu trabalhava até tarde e eu não fui valorizada. Esse foi o meu óculos da valorização, da desvalorização. Quando eu tenho esse óculos, o meu corpo vai sentir como? Dores articulares, dores musculares, cartilagens, ligamentos. Então, esse sentimento de desvalorização, nós vamos olhar para essa parte musculoesquelética. A minha irmã pode olhar essa situação como algo sujo. Por exemplo, que sacanagem isso que fizeram comigo. Que sujeira que fizeram isso comigo, me demitiram. Esse olhar da sujeira, isso de uma forma muito ampla eu estou falando, esse olhar da sujeira pode afetar nela as partes intestinais, o intestino. Se ela olhar isso com raiva, pode atingir uma vesícula. Então, o conflito, o meu óculos, como eu enxergo a vida, como eu enxergo as situações de vida, vão determinar a parte do meu corpo que vai ser afetada. Faz essa explicação? Sim, sim. Não, faz muito sentido, Dani. E tu sabe que uma das coisas que veio bem forte para mim, acredito que muitas pessoas que gostem muito de espiritualidade acabem se identificando com isso também, que é a questão da positividade tóxica. Muitas vezes a gente tem aquele sentimento ruim, mas a gente sabe que não é legal. Então a gente tenta mascarar até pra gente. E a gente não olha literalmente para aquilo, isso aqui não é bacana, posso ressignificar. Não, tu fica tentando pintar de cor-de-rosa quando, na verdade, tu tá machucado com alguma situação. Tu vai sentir raiva, tu vai sentir tristeza. E o quanto que eu acredito que isso deva até dificultar quando a gente quer olhar para essa questão de que emoção e que situação que nos levou a sentir aquilo, né? Como que tu vê essa relação também dessa questão da positividade tóxica? Assim, é muito difícil realmente a gente fazer esse movimento de se olhar. Quando eu recebo os clientes, eu fico tão feliz porque eu sei que é difícil esse movimento. E por que que é difícil? Porque quando a gente vai parar para se olhar, a gente vai olhar para dores, a gente vai olhar para feridas. E é por isso que a gente fica protelando isso na vida, cuidando de todo mundo, porque enquanto eu estou olhando para os outros, eu não preciso olhar para mim. Isso é uma fuga. Então, a partir do momento que eu, paro de olhar para os outros, eu preciso olhar para mim. E essa questão de que a gente precisa se respeitar mais e se ouvir mais. Essa sensibilidade que tu trouxe de que, poxa, eu tô com um sentimento de que eu não quero ir nesse lugar. Se respeitar nesse sentido, eu não quero ir. E por muitas vezes nós aceitamos fazer coisas que não queremos para agradar o outro. Então, por muitas vezes, quando a gente vai olhar essa pessoa, ela vem de uma infância onde que para receber amor, ela precisou sempre cuidar dos outros, ser gentil. Ela sempre ouviu da mãe, com a Vi que eu posso contar. Síndrome de boazinha. A síndrome da boazinha, né? Então, é uma pessoa que não ela se alimenta do outro. Né? Só que isso é uma dor muito profunda. Então, aí tem a síndrome da salvadora, da boazinha, da guerreira, que são armaduras que a gente veste para enfrentar a vida, por dificuldades e por traumas que a gente teve lá atrás. E isso é bem importante, assim, todos nós temos traumas. Por melhor que foi a criação dos nossos pais, por tudo que eles nos deram, porque tudo depende do meu óculos, como eu enxerguei essas situações. Nós nascemos de um trauma. O fato de nós termos saído de dentro da nossa mãe, isso é um trauma muito impactante. Então,
todo esse movimento é o que eu faço. A gente tem que olhar lá para como é que foi essa gestação. Eu fui amamentada. Hoje está comprovado cientificamente que uma criança que não foi amamentada, ela pode gerar traumas de abandono e de rejeição. A minha mãe não me amamentou. Isso está comprovado já cientificamente, dos traumas que isso repercute na vida adulta. O meu parto foi feito com aquele fórceps. Eu tive contato com a morte no meu parto, minha mãe quase morreu. É uma pessoa que pode vir para a vida com problemas de horário, sempre atrasada, ou tem muito problema com horário, que tem que ser pontual, vai ter um problema de tireoide. Então, assim, os nossos comportamentos também hoje, não somente as doenças e os sintomas, o nosso comportamento hoje, ele diz muito também sobre nós, dos nossos traumas lá atrás. E além dos traumas nossos, nós temos registrado em nós as nossas memórias dos nossos ancestrais, né? Então, nós trazemos aí 5 a 7 gerações, registros nas nossas células, dos traumas, dos medos que eles passaram. Então, por muitas vezes, eu tenho que parar e pensar, será que esse medo é meu? Será que esse trauma é meu? E por muitas vezes não é apenas um registro nas nossas células. Só que esse movimento a gente precisa parar e a gente só consegue fazer quando a gente se olha mesmo. Faz sentido, Vicky? Totalmente, nossa, totalmente, Dani, porque é muito uma questão de autocuidado, né? A gente acaba tendo essa dificuldade na percepção e se desconsidera muitas vezes, porque, como tu bem trouxe anteriormente, a gente está muito com esse olhar para fora, para julgar os outros, uma facilidade maravilhosa, mas para olhar para dentro e olhar com clareza, não com maldade também, não se menosprezando, se diminuindo. A gente tem essa dificuldade, né? Até uma das questões do Cosmic Power que foi trazida muito forte, a questão do amor consigo mesmo, de parar 5 minutos por turno, só isso, para fazer uma meditação. O quanto muitas vezes a gente não consegue ter tempo nem para isso, né? E essa questão do autocuidado, ela vem muito forte com a relação com o sono, com a relação que a gente tem com a alimentação. Então, o quanto é importante a gente olhar para dentro, como tu bem trouxe, nós mulheres, principalmente. E eu queria que tu trouxesse, assim, muito forte, já que tu tocou nessa questão das mulheres, a questão das doenças no sistema reprodutivo feminino, que são muito comuns. Claro, sei que os homens também têm, mas quando a gente escuta, por exemplo, falar de realmente de câncer no ovário, que é muito comum, né? Ou alguma outra doença sexualmente transmissível naquela região que acabe na mulher tem um impacto diferente que tem no homem. Como que tu vê essa relação? Por que que no feminino tem um impacto tão forte também? Quando a gente vai olhar para o nosso feminino, a gente tem que olhar qual é a nossa fonte do feminino. É a nossa mãe. E quando a gente vai tratar algumas mulheres que têm essas doenças do feminino, ela tem várias questões com a fonte, com essa mãe. E daí cada uma vai ter a sua história, né? Pode ter um sentimento de rejeição, esse sentimento do colo, do vazio desse colo dessa mãe. A gente vai ver sentimentos de que eu ainda critico a minha mãe, eu não aceito, e como eu trato isso muito, assim, como eu recebo muito isso, de que como que a minha mãe aceitou a traição do meu pai. Uhum. E essa mulher, ela vem para a vida julgando essa mãe. E quando a gente vem julgando essa mãe, eu estou negando esse feminino. E eu saio do meu lugar de filha. Uhum. Em todos os sistemas, né, nós temos uma hierarquia. Né? Na empresa, a gente tem uma hierarquia, a gente tem chefe, diretor, gerente, enfim, CEO, né? Na nossa casa, nós temos uma hierarquia. E é o nosso primeiro contato de hierarquia, onde os nossos pais são grandes. E nós estamos abaixo dos nossos pais. E estamos abaixo, né, tem os nossos pais, nossos avós, bisavós, tataravós, enfim, nós somos muito pequenos diante de
toda essa ancestralidade. Só que a partir do momento onde eu estou julgando a minha mãe, ou que eu sou a boazinha, onde eu sou a mãe da minha mãe, eu sou a mãe do meu pai, onde eu saio do meu lugar, nesse lugar dentro de casa, eu vou sair do lugar no mundo. O meu reflexo no mundo é o meu espelho dentro de casa. Na verdade, o meu espelho fora, né, fora de casa é como eu sou dentro de casa. Então, quando eu tenho um problema com o chefe, por exemplo, eu tenho que olhar como é que está a minha hierarquia dentro de casa. Então, a gente vê nas empresas, eu fugi um pouco do tema, depois a gente volta, tá? Não, mas eu acho super importante trazer isso, Dani, pode falar até essa questão do quanto as empresas são um reflexo, né, do nosso sistema familiar. Muito. Então, quando a gente vê nas empresas atritos de relacionamento com chefias, com lideranças, a gente vai ver que esse atrito está lá dentro de casa, porque eu ainda estou fora do meu lugar. Então, enquanto eu não voltar algumas casinhas, voltar lá para dentro de casa, resolver as minhas questões com meu pai e com a minha mãe, eu vou ter atritos com o meu chefe, com as minhas lideranças. Ou eu posso ver o meu chefe como um monstro, algo muito grande. Aí depende como foi a minha criação com o meu pai e com a minha mãe, né? Principalmente com o meu pai, quando a gente vê lideranças homens, a gente busca muito esse reflexo com o pai. E quando a gente vê lideranças mulheres, a gente vê muito esse reflexo com a mãe, tá? Então, eu preciso identificar como que eu estou. Então, assim, ó, a base de tudo é a gente voltar para dentro de casa, olhar para essa criança, olhar para essa mãe, para esse pai, e ir para o nosso lugar. Porque isso vai refletir na minha vida, vai refletir nos meus relacionamentos amorosos, nos meus relacionamentos com amigos, no meu trabalho. Então, quando eu sou mãe da minha mãe e mãe do meu pai, eu vou ser mãe do meu marido. E eu sendo mãe do meu marido vai me enxergar como? Como mãe. Mãe, tem relação sexual com o filho? Não. Aí vai interferir toda essa questão de sexualidade entre os dois. E daí começam os atritos. Só que enquanto eu não entender isso, eu vou ter atrito, eu vou trocar de relacionamento e eu fico nesse ciclo. Aí eu vou ser mãe dos meus amigos. Eu vou dizer para as minhas amigas tudo que elas têm que fazer. Sai de um equilíbrio, que é uma das leis da constelação familiar, que é a lei do equilíbrio. Tudo precisa estar em equilíbrio. Eu te dou algo, me devolve de alguma forma. Eu tomo o suficiente, o que é suficiente para mim, e te dou o que eu tenho. Tudo em equilíbrio. A gente só sai desse equilíbrio dentro de casa, onde os nossos pais são maiores. Onde eu tenho que respeitar uma determinada hierarquia. Então, eu já me perdi. Qual foi a pergunta lá do início? Que eu nem sei por onde que eu fui aqui, mas tudo bem. Então, da questão das doenças do feminino, na verdade, né? A gente começou a falar isso. Então, eu preciso olhar como que eu vejo essa minha mãe. Então, é a fonte do nosso feminino. Então, daqui a pouco, uma mulher que não consegue engravidar, será que é perigoso ser mãe? Será que eu tive uma criação muito rígida? Eu vi o meu pai agredir a minha mãe. Então, é perigoso ser filho? É perigoso ser mãe? E o meu corpo, ele vai responder, essa mãe, essa menina, ela vai abortar, ela vai ter uma endometriose, ela vai ter uma menopausa precoce. Então, são vários conflitos, né? Conflitos de território, onde eu me sinto ameaçada no meu relacionamento, mas quando a gente vai ver, ela se sentiu ameaçada dentro de casa, lá na infância dela. E isso veio para a vida. Então, são vários conflitos. E todos esses conflitos, geralmente, a gente vai voltar para essa criança e olhar para essa mãe e para esse pai. E eu digo assim que a chave da vida, quanto mais eu atendo, quanto mais eu busco esse autoconhecimento, para mim a chave está aí, sabe? É olhar para essa criança, olhar para esse pai e para essa mãe, para a vida ficar mais leve, para a vida não ficar tão pesada, para a gente ter mais
alegria no coração, porque senão a gente trabalha e está sempre exausto. A gente dorme e acorda exausto, porque está pesado demais, eu estou fora do meu lugar, em todos os lugares. Assim, Uau! Nossa, Dani, eu estava pensando aqui o quanto tu trouxe uma questão extremamente importante, que é o fato de realmente olhar para si, olhar para seu sistema familiar, porque enquanto a gente externaliza os nossos problemas, tu pode mudar de trabalho, tu pode mudar de relacionamento, tu pode mudar todos os teus amigos, mudar até de país, mas tu ainda vai repetir os mesmos problemas. Então, o quanto a gente realmente tem que ter esse olhar de ver como está funcionando o sistema familiar. Eu sou suspeitíssima para falar de constelação, que eu sou apaixonada. Eu acredito que seja uma das melhores ferramentas que tenham, justamente, é um divisor de águas na vida de quem acredita e está disposto. É importante trazer, pessoal, que tu tem que realmente estar aberto quando tu vai constelar, porque senão o impacto da constelação não acaba sendo o mesmo, né? Então, se tu não se sente à vontade, tem ainda um pouco de dúvidas, não faça, porque não vai funcionar tão bem quanto se tu for de coração aberto. Então, daí pesquisa, vai se informando até sentir essa segurança interna, e daí realmente eu super recomendo, inclusive como a Dani trouxe, ela constela também, então caso vocês queiram constelar, sintam-se à vontade de procurar ela para isso. Dani, aproveitando um tema que eu sei que tu estuda bastante, e que é um tema bem importante, que é a questão da obesidade, né? Eu descobri há pouco tempo da relação da obesidade, muitas vezes são pessoas que passaram por algum abuso e querem se esconder. E justamente a obesidade acaba, obviamente, tendo outros fatores também, mas se relacionando a essa questão da pessoa querer se esconder, essa dificuldade de emagrecer. Então, se tu puder trazer um pouco da tua experiência com relação a esse tema, seria sensacional. eu queria deixar claro, assim, que cada coisinha que eu estou trazendo, ela é muito mais ampla, né? Eu estou trazendo umas pinceladinhas, assim, né? Porque cada tema, cada doença, cada patologia, ela é muito ampla. Mas o convite aqui, eu acho que esse movimento, né, Vicky, é para fazer realmente as pessoas começarem a se ouvirem, né? E a questão da obesidade, tu trouxe a questão do abuso, né? O abuso, a gente vai ver na obesidade, claro, e em diversas questões também de doenças de pele, né? Vitiligo é uma doença que provavelmente veio de um abuso, né? Então, são vários olhares. Quanto à obesidade, a gente vai ver a gordura como uma proteção. Aquela pessoa precisou de uma proteção. E daí cada uma vai ter o seu olhar. Então, quando eu como muito, eu preciso olhar para essa comida e pensar. Além de pensar para que eu como, eu também preciso pensar por quem eu como. Porque por muitas vezes, eu não sei se, quando eu falei ali antes, que a gente traz uma memória ancestral, e isso está comprovado cientificamente pela epigenética. Muitas vezes, essa ancestralidade passou por muita escassez, passou por fome, passou por, enfim, por guerras. E hoje eu tô com essa memória de escassez. E eu como, e por muitas vezes é por eles. Então, é um movimento muito bonito quando a gente faz esse movimento de por quem que eu tô comendo? E às vezes é um registro meu também, que eu vim de uma infância muito escassa, onde eu tinha dificuldades de comer, né? Um outro olhar que a gente pode ter, que a comida, ela também é um combustível. Então, por muitas vezes, aquela pessoa que acorda na madrugada e precisa encher esse tanque de combustível, é porque ela tem dentro dela, provavelmente, um predador, que ela precisa estar pronta para atacar. E daí tem que identificar quem é esse predador para ela, né? E quando a gente tem esse predador, que a gente tem que estar sempre pronta, como se fosse lá antigamente, né? Aparecer um leão na frente, eu tenho que estar pronta, ou para fugir desse leão, ou para matar esse leão. Então, nesse movimento, o nosso cortisol também está mega elevado.
Então, é aquela pessoa que dorme, ou ela tem insônia, ou ela dorme, mas às 3, 4 horas da manhã ela acorda. Porque eu tenho que estar pronta para atacar um predador. Quem é esse predador? E cada uma vai ter a sua história. E quando eu como, eu fico grande. Por que eu preciso ficar grande? Talvez para ficar maior que o meu predador? Esse predador pode ser, sim, um abuso sexual que eu tive lá na infância, que eu também não lembro, daqui a pouco o meu cérebro me ajudou e bloqueou essa informação, e hoje todos os homens são predadores para mim. Então, identificar quem é esse predador, por que eu preciso dessa proteção? Há algumas mulheres aí, homens também, né, que tem essa retenção de líquido, né? Por muitas vezes eu me sinto um peixe fora da água. Quando a gente vê um peixe, às vezes, fora do mar, ele fica inchado. Então, é a forma que ele tem de conseguir se manter ainda dentro do meio dele, meio líquido. Então, essa mulher que incha, por muitas vezes ela está passando por conflitos de se sentir um peixe fora da água. Ela está fazendo diferente, daqui a pouco, da família dela, do que ela aprendeu. Uma outra lei que eu falei do equilíbrio, né, da lei da constelação, é a lei do pertencimento. Uma outra lei, né? Todos nós, Vicky, desejamos pertencer. A gente deseja, isso é um desejo muito profundo de todos nós, seres humanos, pertencer ao grupo da família, ao grupo da igreja, ao grupo do trabalho. E para pertencer, a gente faz de tudo. E por muitas vezes eu me saboto para pertencer àquele grupo. Então a gente vê pessoas às vezes se moldando, deixando de ser elas mesmas para pertencer. Só que por muitas vezes a gente começa a fazer diferente, e por fazer diferente eu preciso ficar grande. Isso para mim eu vou ter que enfrentar muitas pessoas. E vem a gordura, vem o inchaço, enfim, são vários olhares. Então eu preciso entender qual é a história de cada uma. Mas a gordura, no geral, ver como uma proteção. Uma proteção ou uma memória de escassez, e assim vai, né? Esse olhar profundo. Mas é um movimento muito bonito, é um movimento a gente vai sempre olhar para si, olhar para dentro, esse autoconhecimento, e é transformador. E é só assim que a gente consegue para sair desse ciclo vicioso da dor física, da dor crônica, né? Sair desse ciclo vicioso de relacionamentos tóxicos, sair desse ciclo vicioso da escassez. Porque todos esses comportamentos são informações que eu tenho, que eu trago. E tudo depende do meu óculos, de como eu enxergo a vida, de como eu enxergo as situações. E por isso que a gente tem que respeitar, e é um movimento que eu acho muito bonito. Quando a gente começa a entender isso, eu paro de te criticar. Porque eu entendo que tu agiu de determinada forma porque é o teu óculos. Então, as tuas experiências de vidas, é o teu óculos que faz tu reagir dessa forma. Então, por muitas vezes eu me indigno, por que a Vicky aceita isso, determinada situação? É o teu óculos, eu preciso respeitar isso. E ficar apenas no meu lugar e te respeitar. Isso vai ficar muito mais leve, os relacionamentos ficam mais saudáveis. Faz sentido? Totalmente, Dani, maravilhosa. Muito obrigada pela tua participação aqui. Fico muito feliz que tu tenha aceitado esse convite. Tenho certeza que quem escutar esse episódio vai transformar a vida e vai começar a ver com outro óculos, como tu bem trouxe. Gratidão. Eu que agradeço. E gostaria de dizer para as pessoas, assim, a começarem a ouvir esse corpo. Se te doer um dedinho, o que esse dedinho, o que essa dor desse dedinho está querendo dizer? O que essa gastrite está querendo dizer? Não simplesmente tomar esse remedinho e botar a sujeira embaixo do tapete. Refletir sobre isso, buscar profissionais que trabalham nessa área. Se conectar com essa criança interior. Olhar para essa criança,
quão ferida ela tá. E aqui, Vicky, que isso é bem importante, nunca é para a gente achar culpados. Que a minha mãe é culpada, que meu pai é culpado, que toda essa ancestralidade é culpada. Não. É simplesmente para a gente entender o porquê que hoje eu faço o que eu faço. O porquê hoje eu sinto as coisas de determinada forma. É olhar para esse pai e essa mãe, tomar eles dentro do coração e apenas receber a vida, que é algo grandioso. A gente só tem dos nossos pais é receber a vida e agradecer por essa vida. E ir para a vida e fazer algo de grandioso com ela. Os nossos pais, eles querem que a gente vá para a vida. Só isso. Só que tem muitas pessoas que ainda estão viradas lá para trás, olhando para esse pai e para essa mãe, ou para salvar eles, ou criticando eles. E a vida está aqui na frente. As oportunidades estão aqui na frente, mas eu estou de costas para a vida, eu estou ainda olhando lá para trás. Então, faça esse movimento de virar para a vida, olhar para esses pais, agradecer a eles a vida e seguir com leveza no coração, com amor no coração e fazer algo de grandioso com essa vida que foi recebida. É só isso que toda essa ancestralidade quer. É dessa forma que a gente vai honrar toda a dor que eles passaram, todo o sofrimento que eles passaram. Nós estamos aqui para honrar tudo isso de uma forma grandiosa e fazendo algo grandioso. Eu até me emociono de falar que eu acho lindo isso. Eu acho muito lindo tudo isso. Então, muito obrigada pelo convite, por esse movimento, que é um assunto que eu amo de paixão. É um assunto que transformou a minha vida. E o que me enche todos os dias é poder contribuir na vida das pessoas também com isso.